Bom dia, boa tarde e boa noite. Seja bem-vindo a mais um vídeo narrado aqui do canal Papo no Volante. Hoje eu vou te levar para dar uma volta na Vila Andrade, que é um bairro do distrito de Vila Andrade e que faz divisa com o distrito aqui do Morumbi. Então se prepara, fica confortável, porque depois da musiquinha do canal eu vou te levar para conhecer o bairro onde eu comprei o meu primeiro apartamento. Hoje é dia 16 de janeiro de 2022 e agora são exatamente 2 horas e 33 minutos. E hoje o dia foi bem corrido, bem produtivo. Comecei filmando o centro da cidade de São Paulo para o vídeo que eu fiz em homenagem ao aniversário dos 468 anos da cidade. Depois fiz um vídeo mostrando como que faz para chegar até o estádio do Morumbi. E aí lá eu fiz uma pausa, acabei almoçando por lá mesmo. E agora, depois do almoço, para finalizar as filmagens do dia, vou mostrar um bairro que eu morei durante alguns poucos anos da minha vida. Inclusive, vou mostrar o prédio onde eu morava. E eu aproveito também para matar um pouco de saudades do bairro. Olha esse McDonald's aí à direita. Quantas vezes já não passamos aí para pegar um lanche? Eu, o Matheus, a Dona Papo, porque nessa época o Tutu ainda nem tinha nascido. Eu saí desse bairro em 2014 e vim morar na Vila Mascote. O Matheus tinha apenas 2 anos. E como desde que eu saí daqui voltei pouquíssimas vezes aqui, eu fico espantado como que o bairro mudou. A minha rua, praticamente quase que eu não consigo chegar aonde eu morava. Tá totalmente diferente. Inverteram as mãos, fizeram novas ruas. Porque a Vila Andrade e o Morumbi é assim, né? Muitas coisas acontecendo, muitas construtoras lançando grandes edifícios aqui, porque afinal essa região ela cresce bastante porque tem muita oferta de terrenos ainda, e o metro quadrado daqui ele é um pouco mais baixo que do outro lado do rio, do lado lá da Vila Olímpia, do Itaim, da Granja Julieta. Então essa região acaba tendo muitas construções e muita transformação. Quem não se importa em cruzar o rio, quem não se importa em pegar um pouco de trânsito, aqui é um lugar em que você consegue comprar apartamentos e casas com preços bem atrativos. Porém, você precisa saber que aqui você está ao lado de uma das maiores comunidades de São Paulo, a comunidade de Paraisópolis. Portanto, você deve imaginar que a questão da segurança aqui ela é um pouco mais complicada. Durante todo o período em que eu morei aqui, nunca presenciei nada e nunca aconteceu nada comigo. Porém, quando você começa a participar de alguns grupos de Facebook, na época que eu morava aqui, eram os grupos de Facebook que traziam bastante informação sobre a segurança na região, você acabava ficando um pouco assustado porque quase todo dia acontecia alguma coisa em algum lugar. Principalmente pequenos furtos. No momento de trânsito, onde a Giovanni Gronchi, por exemplo, fica parada,
ou então as vias de acesso ao bairro ficam congestionadas, alguns bandidos se aproveitam dessa vulnerabilidade. Por isso que nessa região aqui, para você ficar bem tranquilo, muitas pessoas optam por terem carros blindados. Mas essa região, tirando isso, ela é muito boa em termos de comércio, lazer, escolas, hospitais, shopping centers e alguns condomínios bem interessantes. Sabe aqueles condomínios que tem um monte de prédio e acaba virando um verdadeiro clube de tanta opção de lazer que tem? No final do vídeo, a gente vai passar por um bem interessante. E uma outra característica dessa região é que muitas das ruas elas fazem parte de bolsões, ou seja, são lugares que têm uma entrada e uma saída, e lá dentro existem os condomínios e o comércio. Isso faz com que esses bolsões não sejam, no geral, lugares de passagem. Isso acaba tendo uma vantagem de deixar aquele bolsão mais seguro, porque quem está andando lá são pessoas que são moradores ou trabalham nos prédios e no comércio, e de certa maneira é mais fácil controlar e identificar atitudes suspeitas. Se bem que também tem muitos prédios que têm aquela segurança privada, né? Que também pode auxiliar aí no tema da segurança. E você percebe se um lugar é seguro ou não pelas pessoas andando na rua, né? E a gente vai ver ao longo do vídeo que casais estão fazendo caminhada, pessoas estão passeando com seus cachorros, mães com crianças nos carrinhos. Então, não é um lugar assim perigoso como muitas pessoas podem imaginar que é o bairro do Morumbi e até o distrito aqui de Vila Andrade. E esse bairro também é um bairro bem arborizado, né? Existem muitas praças, existem muitos terrenos que preservaram a vegetação e existem também muitas árvores. As ruas aqui são largas, bem diferente do bairro como Paraíso, como Moema, onde os prédios ficam muito mais pertos uns dos outros. Aqui a característica é de fazer empreendimentos com terrenos de grandes dimensões, né? Porque aí dá para fazer uma área de lazer bem interessante. E por sinal, só um parênteses, foi esse o motivo que me fez comprar um apartamento aqui. Foi a área de lazer. Uma área de lazer incrível. E olha que bonito que é. Até tirei a foto que vai servir para a capa do vídeo. Essa região, ela é bonita, ela é agradável. Olha a menininha na rua passeando com o cachorro, conforme eu havia falado. E eu moraria de novo nesse bairro? Com certeza. Eu acho que inclusive hoje eu tenho mais motivos para morar num bairro desse tipo do que antigamente. E o motivo é que eu não estou obrigado a ir todo dia ao escritório. Então aquele trânsito, porque de manhã, imagina todo mundo desses prédios querendo sair ao mesmo tempo e atravessar as poucas pontes que fazem a ligação para o outro lado da cidade. Aí o trânsito fica todo congestionado. Mas deixa eu fazer uma pausa. A gente passou por um lugar muito charmoso que fica aí à esquerda. Recomendo que você volte o vídeo. É um lugar que se chama Chalezinho. O lugar é super famoso pelos fondis. Fondis de carne, fondis de queijo, fondis de chocolate, enfim. A gente já veio aqui algumas vezes. É sempre aquele restaurante especial para comemorar um dia dos namorados,
um aniversário de casamento ou um aniversário mesmo. Mas, Dia dos Namorados, cuidado, porque pode ficar muito cheio. Essas coisas que eu tô falando é tudo de antes da pandemia. Não sei como estão as coisas agora. Então, o trânsito que eu estava mencionando, que era muito intenso, talvez agora, depois desse novo modelo de trabalho, onde algumas empresas adotaram o trabalho híbrido, talvez tenha se refletido um pouco no trânsito. Mas mesmo assim, reparei que na Giovanni Gronchi algumas coisas mudaram. Tem uma faixa exclusiva para ônibus, antes não tinha. Tem uma nova ponte, que é a ponte que a gente vai passar no final do vídeo, que era uma ponte que não existia. Antes, quando eu morava aqui, eu tinha 3 opções para chegar na Vila Olímpia. Ou eu ia pela ponte do Morumbi, ou então eu atravessava pela ponte João Dias, ou no pior cenário, eu ia até a ponte Transamérica para atravessar para o outro lado. Mas agora, com essa nova opção, o trânsito certamente deve ter melhorado um pouco. E na época em que eu morava aqui, esse aqui era o shopping mais importante da região, o Shopping Jardim Sul. É esse shopping que está aqui à esquerda. Mas olha só que coisa interessante. Depois que eu saí do Morumbi, eu aluguei o meu apartamento justamente para os engenheiros que estavam construindo um novo shopping aqui na região, o Shopping Morumbi Town. Você viu que o carro vermelho aí à direita foi bem ligeiro e educado, né? Parou o carro, colocou a mão para fora, sinalizando para eu também parar. É claro que eu ia parar, mas ele estava lá meio desesperado porque eu estava chegando um pouco rápido, eu imagino. Agora então, voltamos para Giovanni Gronchi. Tem gente que fala Giovanni Gronchi, mas não sei, me acostumei a falar Giovanni Gronchi. À direita, CIC. Quantas vezes já não vim aí comprar lâmpadas de LED, comprar materiais de construção, porque afinal estamos chegando já no local onde eu morava. Aí tem um detalhe que eu esqueci de avisar. Já tem um vídeo aqui sobre o Morumbi e eu passo na Vila Andrade. Mas o que tem a ver então uma coisa com a outra? Olha só o buracão que o carro caiu aqui. Eita, dá até dó, né? Mas enfim, muitas pessoas, para simplificar, falam Morumbi quando elas se referem a todos esses bairros aqui da região. Mas na verdade, Morumbi é um bairro pertencente ao distrito do Morumbi. Assim como a Vila Andrade é um bairro que pertence ao distrito da Vila Andrade. Mas as pessoas acabam falando Morumbi, englobando toda essa região aqui. Essa rua aqui, olha que curioso, Rua Chapada Velha. Quando eu saí daqui, quando eu me mudei, essa rua simplesmente não existia. E eu sempre ficava imaginando. Não era uma rua, era um caminho sem asfalto, tomado pelo mato. Eu ficava imaginando, né? Que bom seria se essa rua existisse. E aí finalmente então asfaltaram, deixaram ela bonitinha, limparam. E aqui à esquerda é a rua em que eu morava, a Rua Alexandre Benoit, ou então, abrasileirando a pronúncia, Alexandre Benois. Meu xará, né? Para quem não sabe, o nome do Sr. Papo é Alexandre. E uma outra característica desse bairro, pelo menos da época que eu morava aqui, para você fazer qualquer coisa, para você sair para uma padaria, para você
ir para um supermercado, tudo eu tinha que fazer de carro. Isso é uma realidade aqui da região. A menos que você tenha muita sorte de morar do lado da padaria, né? O prédio que eu morava é esse daí, à direita, Fato Morumbi. Ainda tenho o apartamento aí, mas ele está alugado. Se algum dia ele estiver liberado, eu coloco aqui na descrição do vídeo o contato da corretora com quem você poderia negociar tanto um aluguel ou quem sabe até uma compra. Dá para perceber à direita que tem ainda um grande terreno aqui, né? Eu não sei se podem construir aqui ou se essa mata é preservada. Mas agora vou subir a rua novamente. Deixa eu só fazer esse retorno aqui. E vamos explorar algumas outras ruas aqui da Vila Andrade. Se tem uma única coisa que me incomodava quando eu morava aqui, era o barulho das motos que passam aqui na rua Giovanni Gronchi. Como é uma subida para quem vai em direção a Paraisópolis, principalmente às sextas-feiras e sábados à noite, quando aquela galerinha se juntava para ir no baile funk, com aquele escapamento aberto, aí era uma delícia, né? A criança querendo dormir e aquela moto fazendo aquele barulho. Enfim, tirando isso, foi muito agradável ter morado aqui. Por que mudei então? Bom, por alguns motivos. Primeiro, porque o apartamento que eu comprei na Vila Mascote, ele era maior do que esse aqui. Aqui o apartamento era de 63 metros quadrados. Segundo motivo, que era para ficar mais perto do meu sogro, que morava já na Vila Mascote. Apesar de que hoje ele já não mora mais lá, né? Eles moram em Rio Claro. Aliás, conhece Rio Claro? A Cidade Azul? Então que tal assistir a esse vídeo que já está aqui no canal? E o distrito da Vila Andrade é um local de grandes contrastes, né? Se por um lado a gente tem o bairro de Paraisópolis, com a grande comunidade que leva o mesmo nome, a gente tem também o luxuoso bairro do Panambi, com aqueles prédios maravilhosos e aquela sacada dando de frente para o Parque Burle Marx. Mas vamos falar um pouco das curiosidades do bairro? Primeiro, vamos começar pelo nome, né? Por que Vila Andrade? É porque aqui, na década de 30, década de 40, para você ver que o bairro ele é bem novo, né? Então, nessa região, havia uma grande chácara, que era de um banqueiro chamado Agostinho Martins de Andrade. Quando ele bateu as botas, os filhos venderam a propriedade para uma empresa que tinha como sócio um dos proprietários do Grupo Camargo Correia. Por isso, inclusive, que tem vários empreendimentos da Camargo Correia por aqui. E os lançamentos não param, né? Você viu à esquerda, tinha um estande de vendas e vários outros prédios ou sendo lançados ou em construção. Aqui à esquerda tem uma outra comunidade também, que era bem pertinho de onde eu morava, porém nunca passei por ali. Diferente da Paraisópolis, né, que eu já entrei lá quando eu fui visitar um artista. O nome desse artista é Estevão Silva Conceição, mas na verdade ele é conhecido como o Gaudí brasileiro. Ele foi assim apelidado porque na casa dele
Eu não me lembro ao certo se havia 3 andares ou 4 andares, mas ele fez a casa inspirado nas obras de Gaudí. Então você tem um monte de coisa, pedaço de azulejo, boneco, panela, tudo pendurado assim de um jeito bem interessante e tomando conta da casa dele inteira. Inclusive, no terraço, né, na laje, tem uma vista espetacular da comunidade. Faz muito tempo que eu não ouço falar dele, espero que ele esteja bem. Se você quiser saber mais, procura no Google por Gaudí brasileiro. Um outro destaque aqui da região é o Parque Burle Marx. Ele fica no Panambi, que está dentro do distrito de Vila Andrade. É bem perto daqui. Quando a gente estiver no final do vídeo, eu vou passar perto dele. É uma opção de lazer bem interessante, principalmente para quem tem crianças pequenas. Pelo fato do parque ser pequeno, não é permitido andar de bicicleta lá dentro, não tem campo de futebol. É um parque mais contemplativo, para você apreciar a natureza, ver as tartarugas, andar numa trilha dentro de uma mata atlântica que nem parece que você está em São Paulo. Já tem um vídeo aqui no canal, e se você não puder conhecer o parque pessoalmente, que conheça então virtualmente. Estou aqui dirigindo agora na rua Nelson Gama. Eu diria que depois da Giovanni Gronchi é a rua mais importante aqui do bairro de Vila Andrade. Tem a parte da Nelson Gama antes de atravessar a Giovanni, do lado de cá, que é onde tem o shopping, um novo shopping que foi inaugurado recentemente, que é o Shopping Morumbi Town. E do outro lado da Giovanni, a Nelson Gama continua com algumas opções interessantes de comércio, padaria, além de ser também uma importante via para quem quer sair aqui do bairro e ir para a marginal do Rio Pinheiros. À direita, então, esse é o novo shopping que eu mencionei. Tem bons restaurantes. O motoqueiro aí tá com pressa, hein? Tem bons restaurantes, como eu ia dizendo, opções de lazer interessantes. Na época, pelo menos, que eu frequentei, eu levei até, inclusive, o Matheus naqueles lugares que você fica pulando, sabe, como se fosse um Le Parkour para crianças, com um monte de colchão. O pessoal se diverte lá. E também tem um supermercado muito bom também. E uma curiosidade, quem mora no bairro deve se lembrar, mas no lugar desse shopping havia um grande Carrefour. E é incrível, né, como paulistano gosta de shopping. Tem um shopping aqui à direita e tem um ali na esquerda. Um em frente ao outro. E esse shopping da direita, tô achando ele bem interessante, hein? Porque, olha só, estou vendo o símbolo aí da Starbucks. Que vontade de tomar um café agora. E se você chegou no canal agora, primeiramente, seja muito bem-vindo. Eu sou o Sr. Papo, um paulistano que em abril de 2020 decidiu pegar o carro e fazer alguns vídeos dirigindo pela cidade de São Paulo. O diferencial desse canal é que a maioria dos vídeos são narrados. Eu vou contando algumas histórias e curiosidades dos lugares por onde vamos passando. E hoje em dia eu aproveito algumas viagens para também deixar registrado para a posteridade aqui no YouTube algumas cidades, tanto do estado de São Paulo como de outros estados do Brasil. E para você não perder mais esse canal de vista, sugiro que você se inscreva no canal.
ativando também o sininho das notificações. Assim, você não vai perder nenhum vídeo futuro que eu colocar no ar. E quantas vezes eu já não fiz esse caminho, hein? Era uma das opções que eu tinha para ir trabalhar e era, na maioria das vezes, a melhor opção que eu tinha, vir aqui pela Nelson Gama, na hora de voltar para casa ao final do dia. E na próxima rua, à esquerda, Rua José Ramon Urtiza, era onde ficava um restaurante japonês que gostávamos bastante de ir almoçar, eu acho que não existe mais, e tinha também um Saint-Marché, com uma farmácia ao lado. Eu lembro que houve até um acidente bem curioso, né? Mas um carro invadiu a farmácia, quebrou o vidro da farmácia e entrou lá dentro. Me parece que o motorista não estava meio acostumado com o carro automático e, ao invés de engatar a ré, colocou a primeira, acelerou e caiu dentro da farmácia. E esse Saint-Marché, que era ao lado dessa farmácia, era um supermercado que a gente costumava frequentar, porque afinal era no caminho, né? Então era prático. Voltava do trabalho, passava lá, comprava alguma coisinha para comer. Fica mais para baixo, ali na esquerda. Tem essa Drogasil aqui na esquerda, mas não é aqui não. Mais para baixo tem o Saint-Marché e uma outra farmácia. Muitos prédios novos eu estou vendo aqui que não existiam naquela época. E eu queria aproveitar o momento para agradecer aos apoiadores do canal, aos membros. São os copilotos e os caronas. Então, um abração. Tatsuya, Marcelo, Hermes, Luiz, Sidney, Henrique, Matt, Juliana, Jean, João, Mauro, Carolina, Massaaki, Juvencio, Bink, Arcângela, Paulo, André e Alex. E muito obrigado também a todos os caronas que estão listados aí na tela. Vocês são muito importantes para o crescimento do canal. E à esquerda, toda essa região, é o bairro do Panambi. Olha só que belos prédios. Também não deu para ver, mas está à minha esquerda um famoso colégio aqui da cidade de São Paulo, o Colégio Porto Seguro. Na verdade, uma das unidades do colégio. E à minha direita, um condomínio que eu imagino que seja bem interessante. Ele se chama Világio Panambi. São vários prédios naquele conceito de condomínio clube que eu falei. Deve ser muito interessante morar aí, deve ter muitas opções de lazer. É aqueles condomínios que as crianças ficam soltas, em segurança, brincando aí por uma grande área de lazer. E aqui estamos entrando agora na ponte que eu costumo chamar de Ponte Itapaiuna, mas o nome correto dela é Ponte Edson de Godoy Bueno. Que pena que na época que eu morava aqui, essa ponte ainda não existia. É uma boa opção para você sair de um lado do rio e passar para o outro lado do rio. Estamos chegando no final. Quero agradecer a todos que chegaram até aqui. E se você é uma dessas pessoas que assistiu ao vídeo até o final, por favor, coloca nos comentários qualquer frase contendo a palavra ponte. Assim eu vou saber que você ouviu a narração. Então a palavra é ponte. Afinal, terminamos o vídeo passando por uma ponte e do Morumbi para cá, as mais importantes pontes são Ponte João Dias, Ponte do Morumbi e depois Transamérica. Fico por aqui, aquele abraço, e antes de me despedir, deixo aqui mais 4 sugestões de vídeos para você assistir agora e não sair do canal Papo no Volante. Muito obrigado e até o próximo vídeo.